Vamos ler a palavra de Deus. E com toda certeza Deus tem uma palavra muito especial para cada um de nós nesta manhã. Hoje nós queremos falar sobre a linguagem da fé. Diga comigo, a linguagem da fé. Isaías capítulo 43, versículos de 1 até 5. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, os versículos de 1 a 5. Mas agora, assim disse o Senhor que o criou, ó Jacó, que o formou, ó Israel: não tenha medo, porque eu te remi. Eu chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor, o teu Salvador. Deu o Egito em resgate por você, a Etiópia e Seba, para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca da sua vida. Não tenha medo, porque eu estou com você. Trarei a tua descendência do Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Diga amém. Amém? Só um segundo aqui. Diga comigo de novo. A linguagem da fé. O texto que nós lemos é um texto lindo, maravilhoso. E esse texto fala para a gente das promessas de Deus. A promessa que encontramos aqui é Deus dizendo: eu vou estar com você, não importa a situação, vou estar presente com você. Se você passar pelo fogo, ele diz, você não vai se queimar. Se você passar pelas águas, você não vai submergir, você não vai se afogar, porque eu vou estar presente com você. Dá um amém aí, meu irmão. Essa é uma promessa muito importante para as nossas vidas. E no Velho Testamento, por exemplo, nós tivemos pessoas que literalmente viveram essa promessa aí, vírgula por vírgula. Estão lembrados de Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia, quando foram lançados na cova, quando foram lançados na fornalha de fogo? Olha para mim, não se dispersa não. Estão lembrados deles? E o Senhor estava lá no meio do fogo. Amém? Porque eles confiaram no Senhor. Servindo a Jesus, você nunca estará sozinho. Você nunca será deixado para trás. Você nunca será abandonado, porque Ele disse: eu estou com você em toda e qualquer situação. Se você estiver atravessando provações, aflições, dificuldades, a promessa é: eu vou estar com você. Amém, irmãos? Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Você pode dizer: o Senhor está comigo? Esse texto então nos mostra essa linda promessa. E as promessas precisam ser faladas. A gente precisa declarar a promessa. E a gente precisa viver a promessa e andar nas promessas. Diga amém. Deixa eu começar. Hoje nós vamos falar, como eu disse, sobre a linguagem da fé. O Evangelho é lindo porque ele nos ensina a pensar e nos ensina a falar.
Porque normalmente a boca fala daquilo que a mente está cheia. É isso que a Bíblia nos ensina. Por isso que precisamos encher a nossa mente da palavra de Deus, das promessas de Deus. E aí nós vamos falar a linguagem da fé. Diga amém. Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, deixa eu te fazer algumas perguntas. Primeiro, você confia nas promessas de Deus de todo o seu coração? Você é alguém que confia realmente nas promessas de Deus? A segunda pergunta: você é alguém que fala a linguagem da fé? Como é que é o seu linguajar no particular? Em casa, no trabalho, aonde você estiver, com seus amigos? Terceira pergunta: a sua linguagem reflete a cultura do céu? Estou perguntando a você: a sua linguagem reflete a cultura do céu? Você sempre fala o que é bom? Ou você reclama, murmura, às vezes critica? E uma última pergunta: a sua linguagem é sempre otimista, visionária? Sua linguagem é sempre positiva? O Senhor nosso Deus e Pai Celeste quer que todos os seus filhos amados falem a linguagem da fé. Sabe por quê? As nossas palavras podem definir o nosso destino. Diga comigo: as nossas palavras definem o nosso destino. Agora eu quero que você pergunte para o seu vizinho de cadeira: você está bem? Fala para ele: bom dia, paz do Senhor, você está bem? Tudo bem, Aline? Agora, preste atenção nessa. Todo dia você pergunta isso para alguém. Todo dia nós falamos isso com alguém. Eu falo isso todo dia. Eu já ouvi as mais diferentes respostas. Agora, vocês querem uma resposta que a gente precisa mudar a cultura? Quer mudar essa cultura? Vamos começar a mudar? Você perguntou: você está bem? Você tem ouvido assim: tudo bem. Agora, se você estiver falando com uma pessoa de fé, e que quer mudar a cultura, que quer começar, que quer abençoar o seu dia, que quer abençoar a família, sabe o que ele vai responder? Pergunta para mim: pastor, você está bem? Então eu tenho que responder assim: bem, eu estava ontem, hoje eu estou ótimo, amanhã estarei excelente, na semana que vem no sobrenatural, e depois vivendo naturalmente o sobrenatural, e por último surfando na nuvem da glória. Amém? Você precisa ser assim, porque se você falar assim, teu cérebro já processa algo bom, já, aquela coisa azeda vai embora, aquele sonho pesado vai embora, e você passa a ter um dia abençoado, saudável. Amém ou não? A tristeza sai, e as pessoas vão querer estar perto de você, porque todo mundo quer estar perto de alguém que é otimista, positivo, visionário, alguém que fala o que é bom, que constrói, que edifica e que abençoa. Eu sempre gostei de mexer com o comportamento das pessoas. Desde o meu seminário eu fazia isso. E eu trabalhava numa igreja 2 anos, segundo ano e terceiro ano, eu trabalhava numa igreja, e eu ficava hospedado no fim de semana na casa dessas pessoas. Seminário numa cidade, eu viajava 220 quilômetros para cuidar dessa igreja, e chegava lá, eu perguntava para uma irmã: vamos chamá-la de Maria, mas só para a gente ter um nome. Ele falava: ô irmã Maria, bom dia. E ela falava: não estou bem não. Durante 2 anos ela nunca disse que estava bem. Detalhe: eles eram líderes na igreja, eles eram o casal, o principal líder da igreja, mas ela nunca disse que estava bem. Um dia estava doendo a cabeça, outro dia estava doendo o quadril, outro dia estava doendo a perna. Detalhe: ela era jovem, mas não tinha um dia que não tinha uma dor. Eu falava: meu Deus do céu, isso nunca vai mudar. E eu fazia todos os testes para ver se recebia. Hoje está bem. Muitos cristãos são assim, são tão negativos
que não parece que servem a Deus, gente que diz que tem fé, mas a linguagem não reflete a fé. Você pergunta: e aí, como é que você está? Está difícil, pastor, estou na batalha. O Davi falou de manhã, é interessante, porque tem gente que pensa que a batalha nunca passa. Você fala, o cara está na batalha, ano que vem você pergunta, ele fala, estou na batalha. Ô cara, peraí, batalha tem, mas tem que passar, você tem que andar em vitória. Aí eu já perguntei, eu vi umas coisas pesadas, foram poucas vezes, mas eu vi alguma coisa muito pesada. Aí eu já ouvi muito isso: Deus não está respondendo as minhas orações, Deus parece que esqueceu de mim. Linguagem de crente, tem que ser crente, se for discípulo de Jesus, vai falar diferente. E eu já ouvi também assim: tudo que eu faço dá errado. Mas a pior de todas, eu já ouvi de crentes: pastor, eu nasci para sofrer. Eu falo: eu não nasci para sofrer não, cara, eu não estou nessa com você não. Se alguém falar para você, eu nasci para sofrer, você fala: eu não. Amém ou não? Fala assim, levanta sua mão e diga assim: eu nasci para dar certo, para ser cabeça e não cauda, para ser influenciador, feliz, para andar em vitória, para ser abençoado, para ser próspero e bem sucedido em tudo o que fizer, em nome de Jesus. Imagina, eu nasci para sofrer, vai sofrer a vida toda. Começa a falar que você nasceu para dar certo. Amém ou não? Você vai dar certo. Em Jesus você vai andar não apenas em vitória, mas em triunfo todos os dias da sua vida, sobre o pecado, sobre o mundo e sobre o mal. Diga aleluia. Por isso que os discípulos de Jesus precisam falar a linguagem de fé. Isso não é positivismo não, e nem apenas otimismo não. A linguagem de fé é a linguagem do céu, é a linguagem de Deus. Diga aleluia. Em primeiro lugar, eu sei que não vai dar para pregar, e eu vou pelo menos passar 2 pontos aqui com vocês, depois a gente continua. Em primeiro lugar, pare de reclamar e haja pela fé. Fala para o seu vizinho assim: para de reclamar, rapaz. Se for mulher, você fala moça com ele, para de reclamar. É muito fácil reclamar, porque reclamar já é a cultura desse mundo. Eu pedi que um abençoado de Jesus aí ligue todos os ventiladores aí. Marcos, pode ser você? Por favor, vou fazer isso. Obrigado, tá? Vamos lá, obrigado. Olha para mim agora. A reclamação já é a cultura desse mundo. As pessoas reclamam no trânsito, no campo de futebol. Ontem eu estava lá no futebol e os caras, até eu reclamei. A gente reclama no campo de futebol, a gente reclama no trânsito, a gente reclama em tudo que é lugar. Mas essa não é a cultura do céu. Eu reclamei só no campo de futebol, em outro lugar não reclamei não. Diga amém. Diante dos obstáculos, você pode parar e reclamar, ou você pode declarar a palavra em fé. Fala a linguagem da fé. Quando você fala a linguagem da fé, aquilo que parece impossível aos olhos humanos começa a acontecer. E aí eu quero ir com você para o texto de Êxodo capítulo 14. Vai comigo rapidamente aí, projeção. Êxodo 14, versos 10 até o verso de número 16. O texto vai falar para a gente que os filhos de Israel tinham saído do Egito há 3 dias. Agora eles chegaram diante do Mar Vermelho, diante de um obstáculo intransponível aos olhos de qualquer ser humano. E atrás está o deserto. Mas quando eles olham para o deserto, vinha Faraó com todo o seu forte exército. E o exército de Faraó vinha armado e pronto para destruir. A primeira coisa que os homens de Israel fizeram foi reclamar com Moisés. Eles disseram a Moisés: será que foi porque não havia sepultura no Egito, que você nos tirou de lá para morrermos no deserto? A primeira coisa que eles falaram foi de morte. E eles falaram uma coisa mais terrível ainda: o que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Eles já estão 3 dias depois, eles já estavam arrependidos de ter saído do Egito. E agora eles estão dizendo: olha, não foi isso que dissemos a você no Egito. Olha o que eles falaram com Moisés: deixa-nos em paz para que sirvamos aos egípcios.
na NVT, que o Davi usou no outro culto, eles disseram: seria melhor ser escravo no Egito do que morrer nesse deserto. Olha a linguagem desse povo, o povo que tinha visto as 10 pragas, o povo que tinha visto, uma das pragas foi trevas para o Egito e luz para eles. O povo que tinha visto os milagres de Deus, agora 3 dias de caminhada, e eles estão dizendo: seria melhor ser escravo no Egito do que vir para esse deserto. Eles estavam murmurando, eles estavam reclamando. Isso aqui não era linguagem de fé, isso era linguagem de morte. Eles estavam falando de morte, quando Deus queria que eles falassem a linguagem da fé. Então Moisés falou de fé, diga amém. Nesse texto você já vê a diferença entre Moisés e esses homens, porque a palavra de Moisés foi assim, quando eles disseram era melhor ser escravo no Egito que morrer no deserto. Olha o que Moisés disse. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor fará hoje, porque os egípcios que vocês estão vendo, vocês nunca mais voltarão a vê-los. O Senhor vai pelejar por vocês, fiquem calmos. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Agora, se você é um ser humano normal, você pensar, marchar para onde? Atrás um exército armado, na frente o mar, vai marchar sobre as águas como? Parece que era insano. Eu quero dizer uma coisa a você hoje, olha bem para mim, não importa o que você está enfrentando, a palavra de Deus hoje para você é a mesma, e a palavra é: continue, vá em frente, não desista, marche em nome de Jesus, e o impossível vai acontecer em nome de Jesus. Diga comigo: desistir jamais. Diga: avançar sempre. Aleluia. Essa é a palavra de Deus hoje. Ele está dizendo: avance, meu filho, avance. Jesus foi claro. Ele diz: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Você lança a mão do arado da salvação, você se entregou a Jesus, então por que está olhando para trás? Por que está com saudade da velha vida? Por que está voltando às velhas práticas? Por que está voltando ao velho linguajar? Por que está voltando aos velhos hábitos? De lá você já veio. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. É uma nova história, é uma nova maneira de falar, é um novo linguajar, é nova maneira de agir, é nova maneira de ser. Diga aleluia. E Deus disse a Moisés: estende a mão e abre o mar. E quando eles marcharam, e quando Moisés estendeu a mão, Deus abriu o mar. E Deus fez com que aquela lama do fundo até secasse para eles passarem. Dá uma olhada no texto. Não estou querendo nada, o texto diz que eles passaram a pé enxuto. Ninguém atolou, ninguém afundou na lama do fundo do mar, porque Deus faz o milagre completo. Basta que você confie. Fale a linguagem da fé. Diante dos problemas, diante das dificuldades, diante dos obstáculos, declare a linguagem da fé, e o sobrenatural acontecerá. Dá um glória a Jesus aí. Por causa, mais na frente, alguns meses depois, por causa da murmuração, da reclamação e o pecado da murmuração, o Senhor disse ao povo de Israel que eles teriam o que eles falaram. Portanto, meu irmão, cuidado, você colherá o que você declarar com a sua boca. Vou repetir: você vai colher aquilo que você declara com seus lábios. Muitos de vocês estão colhendo coisas ruins porque declararam coisas ruins. Começaram a criticar o próprio casamento. Eu não vou mandar levantar a mão, mas quantos de vocês um dia já olharam para o casamento e falaram: esse casamento está uma lástima? Quantos de vocês, ao invés de elogiar o filho, reclamaram do filho? Os pastores que trabalham aqui com jovens, com adolescentes, com crianças, atendem as crianças toda semana, e toda semana nós ouvimos de alguma criança, de algum adolescente, que os pais
são críticos dos filhos, quando deviam abençoar a identidade e abençoar o destino dos seus filhos, declarar sempre uma palavra de vida, uma palavra de bênção, porque os pais têm o poder de abençoar o destino dos seus filhos. Diga amém. Então, é bem interessante, porque Números 14, por favor, de 1 e 2, quando aqueles 10 espias voltaram e deram um relatório fraudulento sobre a terra prometida, o texto vai dizer para a gente que todos os israelitas, e essa foi a 10ª vez que eles murmuraram contra Deus. Deus disse que é a 10ª vez. Se você estudar o capítulo todo, você vai ver Deus dizendo: eles já murmuraram contra mim 10 vezes. Lá diante do mar foi a 2ª vez. A primeira vez foi lá no Egito ainda, quando Moisés disse: eu vim tirar vocês. E Faraó aumentou as horas de trabalho, aumentou a carga, e não deu mais a palha para fazer os tijolos. Eles procuraram Moisés e falaram: o que você fez conosco? Você veio aqui arruinar a nossa vida. Começou lá. E agora Deus está dizendo: já é a 10ª vez que esse povo está murmurando. Aí eles se levantam, escutaram o relatório fraudulento, deixaram de olhar para a nuvem da glória, deixaram de olhar para a nuvem de fogo à noite, deixaram de olhar para o Deus que abriu o mar vermelho, deixaram de olhar para o Deus que estava dando maná para eles a cada manhã, do Deus que estava fazendo brotar água da rocha, e eles começaram a murmurar. E sabe o que eles disseram outra vez? Mais uma vez eles falaram a linguagem da morte. Eles disseram: era melhor ter morrido no Egito ou mesmo no deserto do que estar aqui. E eles pediram a morte. Agora vai para o verso 28 e 29. No verso 28 e 29, Deus disse o seguinte: agora digam-lhes o seguinte: tão certo como eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizerem. Todos vocês ficariam mortos nesse deserto, uma vez que vocês queixaram contra mim. Todos com mais de 20 anos, que foram contados no censo, vão morrer. Deus está dizendo: olha, eu vou dar a vocês o que vocês falaram. Irmão, olha aqui para mim, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tiver que receber nos próximos dias, de acordo com as suas palavras, o que vai acontecer com a tua família? O que vai acontecer com as suas finanças? O que vai acontecer com a sua saúde? É preciso que você fale bem da sua saúde. Diga: fala bem da saúde. Todo dia você tem que olhar para você e declarar a saúde de Jesus sobre a sua vida, o poder do Espírito Santo se enchendo o seu coração. Diga amém. É preciso que você desenvolva em sua casa a cultura da bênção. Declare sobre seus filhos que eles poderão alcançar qualquer lugar que qualquer outro ser humano alcançou. Eu já ouvi várias vezes o depoimento do ministro Marcos Pontes. Marcos Pontes é daqui de Bauru, bem pertinho de nós, daqui a 100 quilômetros. E Marcos Pontes disse que quando ele era criança, pobre, ele disse que ele começou a trabalhar logo cedo, me parece que aos 12 anos, numa oficina mecânica. Ele começou a dizer para os mecânicos que ele seria piloto de avião. E os mecânicos começaram a dizer para ele: você não pode, você é pobre, isso aí é coisa para rico, só rico pode pagar aula de aviação, você não pode, você não vai chegar a lugar nenhum. Ele chegou em casa e contou para a mãe dele o que os colegas dele da oficina estavam dizendo. Ele disse que a mãe dele olhou para ele e disse: você pode chegar em qualquer lugar. E a mãe dele disse para ele: apenas você confie em Deus, estude e trabalhe, e faça mais do que as pessoas esperam de você. Marcos Pontes se tornou o primeiro cientista brasileiro que foi para o espaço. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Agora, a atitude da mãe dele foi fundamental. Ela não concordou com aqueles mecânicos lá daquela oficina. Ela disse: você pode chegar em qualquer lugar. É isso que eu queria ver os pais desta igreja dizendo para o filho: você pode chegar em qualquer lugar. Confia no Senhor, estude e faça mais do que as pessoas esperam de você. Amém? Bem interessante isso. Pare de falar dos seus medos. Jó 3:25 diz: o que eu sempre temi veio sobre mim, o que eu tanto receava me aconteceu. Pare de falar das suas dúvidas.
Tiago 1,6 vai dizer que o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tenha convicção de sua fé no Senhor Jesus. Fale sempre das suas convicções. Diga amém. Em Jó 19:25 ele fala da sua convicção, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Dá um amém aí, meu irmão. 2 Timóteo 1,12, Paulo escreveu: porque eu sei em quem eu tenho crido. Será que você pode dizer isso? Levanta a mão e diga: eu sei em quem eu tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até o último dia. Diga aleluia. Eu sei o que eu tenho crido, você também sabe. Diga aleluia. E Ele é fiel e poderoso para nos guardar até o último dia. A boca fala do que o coração está cheio. Portanto, enche o seu coração da palavra de Deus. Em segundo lugar, pare de falar do que você não tem. Fale do milagre que você viverá. Diga isso bem bonito, vamos lá? Pare. Amém? Esse é um princípio e tanto. Agora, a cultura deste mundo é mais falar do que não tem, do que está faltando. Mas o Senhor nos chama para falar do milagre que nós cremos que viveremos. E eu quero relembrar 2 exemplos. Primeiro, a viúva de Sarepta, para onde Deus enviou o profeta Elias. Naquele período que Elias suspendeu a chuva. 1 Reis 17, por favor, projeção, vamos lá, 1 Reis 17, vai projetando aí, de 8 a 16, enquanto eu vou mencionando. Deus enviou o profeta Elias para a casa de uma viúva, na região de Sarepta. Chegou lá, do lado de fora do portão da cidade, ele encontrou a viúva, e ela estava pegando um pouco de lenha, e Elias pediu água para ela, falou: você pode me dar um pouco de água? Quando ela ia se virando, Elias olhou para ela e disse o seguinte: faz um bolo para mim, faz um pão para mim. Ela olhou para Elias e disse: tua serva não tem absolutamente nada em casa, a não ser uma pequena quantidade, uma pequena porção de farinha na panela e uma pequena quantidade de azeite na botija. Elias disse: tudo bem. Mas olha a linguagem, a mulher está falando do que ela não tinha, e Elias estava falando do milagre. A linguagem da fé vai apontar para o milagre. Agora, se você não fala a linguagem da fé, você vai falar a linguagem da viúva. Era a realidade o que ela estava vivendo, mas Deus queria que ela aprendesse a falar a linguagem da fé. Qual é a sua posição? Você fala como Elias, você fala como a viúva? Elias olhou para ela e disse: tudo bem, faz o bolo do jeito que eu te falei, porque a palavra do Senhor é essa. Ela disse só tinha isso, e a palavra de Elias foi: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Essa é a linguagem da fé. Aquele que crê no Deus que pega o pouco que nós temos e multiplica. Dá um aleluia aí, meu irmão. Você está falando daquilo que você não tem? Isso é fácil. Mas a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção dos fatos que não se veem. Falar da doença com o diagnóstico na mão é fácil. Agora, falar da cura é que Deus quer que você pratique isso para viver os seus milagres. Falar da falta de dinheiro é fácil, se você não tem, é fácil. Agora, falar da provisão é o que Deus quer que você pratique. Diga amém. E aí a Bíblia vai dizer: foram meses e meses e meses
que ela e a casa dela, dá a entender que ela chamou a família dela para comer na casa dela, que na casa dela tinha comida. Veja, a mulher estava falando a linguagem da morte. Quando ela encontra com Elias, eu acabei pulando essa parte, ela disse: só tem uma pequena porção de farinha, uma pequena quantidade de azeite, vou fazer um bolo, vou comer, eu e meu filho, e vamos esperar a morte, nós vamos morrer de fome. A mulher estava dizendo: não vamos morrer de fome, e Elias está dizendo: não, a provisão de Deus chegou. Fala para o teu vizinho de cadeira assim: você serve ao Jeová Jireh, o Deus que vê e provê todas as coisas. Diga aleluia. É preciso que você entenda isso. E a palavra de Elias vai dizer: a farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Então hoje eu quero que você faça a diferença entre a palavra da fé e a palavra da dúvida, da incredulidade. Confie no Senhor de todo o seu coração. Sabe por quê? O Deus que multiplicou o azeite e a farinha da viúva é o Deus que pega o que você tem e faz o impossível acontecer. Deus não vai fazer o que você está pedindo, Deus vai fazer sempre o infinitamente mais. Ele sempre faz infinitamente mais. Diga aleluia. Só mais um exemplo sobre isso, rapidamente, de uma outra viúva. 2 Reis capítulo 4. Essa viúva, o marido tinha morrido e tinha deixado uma dívida. Deixou uma dívida. Olha lá, hein? Não vai deixar dívida aí para sua esposa não, que é problema. E na época as mulheres não trabalhavam fora, elas cuidavam da casa, dos filhos. E agora tinha chegado os credores, e ela não tinha o que pagar. E eles estavam dizendo: nós vamos levar seus filhos, seus 2 filhos, seus filhos como escravos. Ela procura o profeta Eliseu, por favor, projeção. 2 Reis 4, de 1 em diante, por gentileza, obrigado. Ela procura o profeta Eliseu, e ela diz para Eliseu: o meu marido era teu servo, você sabe que ele temia o Senhor, ele morreu, ele deixou uma dívida, e agora meus filhos vão ser levados como escravos. E sabe de uma coisa? Eliseu fez uma pergunta certa para aquela mulher: o que você tem em casa? Meu irmão, Deus vai começar com aquilo que você já tem. Dá um amém, meu irmão. Deus vai começar com aquilo que você já tem. Você tem alguma coisa na sua casa, é o suficiente para viver o milagre de Deus. Ela disse: eu tenho só uma pequena porção de azeite numa botija. Eliseu agora olha para ela e diz: vai na tua vizinhança e pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos. Vai na rua, do começo ao fim da rua, anda no teu bairro e pega muitas vasilhas grandes. E Eliseu disse: monte uma linha de produção. O milagre ia acontecer com aquilo que ela tinha dentro da casa dela. Ela foi e fez, pegou vasilhas, e ela ia pedindo para os seus filhos: mais uma vasilha, mais uma vasilha. E ela ia enchendo, enchendo e enchendo. Porque Deus pega o pouco que você tem e multiplica para a glória dele mesmo e para a bênção dele sobre a sua vida. Dá um amém aí, meu irmão. Ela falou a linguagem que era terrível: meus filhos serão escravos. Eliseu disse: não, Deus vai fazer um milagre. Monte uma linha de produção. Diga amém. Deus quer olhar para você e dizer: ó, meu querido, começa com o que você tem. Deus está falando com gente que vai ser empreendedor aqui nessa manhã, que vai começar com o que você tem, vai prosperar a partir daquilo que você tem, quando você colocar nas mãos de Deus. Para de ficar na ilusão, começa com o que você tem. Diga amém. E quando ela pede mais uma vasilha, o filho falou: não tem mais vasilha. Então o azeite parou de jorrar. Ela foi lá e disse: Eliseu, o milagre aconteceu. Eliseu disse: vende o azeite, paga a dívida, e você e seus filhos. Por que o texto não está aí, projeção? Por favor, deixa esse texto aí, último versículo, vamos lá. 2 Reis 4, de 1 até o 8. Vende o azeite, e você e os seus filhos vão viver
com o que sobrou. Eu queria que esse versículo seja colocado. Ela foi e contou ao homem de Deus. Lê comigo, todos vocês, vamos lá? Vá, venda o azeite, paga a sua dívida, e você e seus filhos. O milagre foi tão grande que dava para ela e seus filhos viver com o que sobrou, porque Deus sempre faz infinitamente mais. Vira para o seu vizinho e fala assim para ele, como um profeta: Deus vai fazer na sua vida o infinitamente mais, porque Deus sempre faz assim. Diga aleluia. Tudo que aquela mulher queria era pagar a dívida e que sua esposa havia deixado, para que os seus filhos não se tornassem escravos, mas Deus lhe deu infinitamente mais. Diga aleluia. Deus sempre faz assim. Em Filipenses 4,19, Paulo escreve: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades. Só mais uma coisa, e aí nós vamos para o batismo. Fala assim para o seu vizinho: para de falar de doença. Para de falar de doença. Nesses últimos 2 anos que o mundo falou de doença, misericórdia. Se você ligasse qualquer canal de televisão, qualquer hora do dia estava falando de doença. E parece que esse negócio virou vício. Parece que impregnou na cabeça de alguns cristãos mais do que a palavra de Deus. E as pessoas começaram a falar negativamente. Mas eu quero chamar a sua atenção para Mateus capítulo 8, versos de 5 a 13. Eu gosto de olhar para esse centurião. Ele era um centurião romano, um italiano. E aí o que ele procura Jesus, dizendo: o meu servo, o meu funcionário está em casa, e o texto diz: paralítico, sofrendo terrivelmente ou horrivelmente. E Jesus falou assim: eu vou até a sua casa, eu vou curar seu servo. Olha esse homem, diga comigo, a palavra da fé. Esse centurião era alguém que falava a palavra da fé. Ele disse: eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa, não sou digno que o Senhor ande debaixo do meu telhado. Eu sou um homem que ando debaixo de autoridade, e eu tenho soldados debaixo das minhas ordens. Eu digo a um servo: faz isso, ele faz. Ao soldado: vai ali, ele vai. Ele disse: o que eu falo, eles fazem. Aquele homem estava dizendo a Jesus: eu compreendo o princípio da autoridade. O Senhor não precisa ir, basta uma palavra. Meu irmão, estou pregando para você. Basta uma palavra de Jesus, e a tua realidade estará mudada para sempre. Aquilo que ninguém mais pode fazer, uma palavra muda tudo. Ele disse, coloca o versículo aí agora, o próximo versículo. Volta 9. Basta uma palavra, diga, basta uma palavra. Quando você volta mais diga de novo, basta uma palavra. Ele diz: apenas mande com uma palavra, e o meu servo será curado. Uma palavra. É o verso 8, isso, obrigado. Diga de novo, uma palavra. Diga comigo, uma palavra de Jesus é suficiente. Diga aleluia. Aí sabe o que Jesus disse? Jesus diz assim: em todo Israel não achei fé como essa. Jesus disse: a fé desse centurião é maior do que a de todos os israelitas. Era um gentil, mas que tinha uma fé forte, firme, inabalável no Senhor. Diga aleluia. Sabe como é que o texto conclui? Jesus olha para ele e diz: vai, seja feito conforme a sua fé. Seja feito como você crê. Fala assim para o seu vizinho: vai acontecer como você crê. Pergunta: se for acontecer como você crê, o que você vai viver da parte de Deus? Alguns vão viver algo grandioso, outros não vão viver nada. Eu espero que você desenvolva a fé como desse centurião, que olha para Jesus e que não olha para as circunstâncias, que não olha para o tamanho dos problemas, e diz: Jesus, basta uma palavra. Diga de novo: basta uma palavra.
de Jesus. Amém? Agora deixa eu dizer alguma coisa para alguns cristãos que nos acompanham em casa, que assistem aqui. Alguns cristãos que dizem ter fé e que dizem que falam a linguagem da fé são tão negativos. Eu tenho ouvido algumas coisas assim. Eu vou falar da minha experiência, do que eu ouço como pastor, no dia a dia aqui. Eu já ouvi assim: você vai, está gripado, está com dor de garganta, e vai lá e faz o exame de Covid, e aí o resultado deu negativo. Aí você liga para o amigo ou para a amiga, você está feliz, deu negativo. Mas do outro lado tem um cara mais negativo do que o exame. Ele fala assim: você precisa repetir o exame, está dando muito falso negativo. Fala assim: misericórdia, meu Deus, o cara já está aliviado porque deu negativo. Você, em vez de falar glória a Deus, aleluia, porque alguém que fala a linguagem da fé ia dizer: deu negativo, glória a Deus, aleluia, vamos celebrar. Mas o abençoado, para não falar outra palavra, repete o exame, está dando muito falso negativo. E nessa brincadeira tem gente que repetiu o exame 2, 3 vezes. Misericórdia, irmão. A linguagem da fé é diferente. Diga: a linguagem da fé é diferente. Diga aleluia. Diga glória a Deus. E quando você fala que está com uma situação, e do outro lado tem um cara muito negativo, ele já fala assim: meu parente morreu disso. Que recado você está dando para aquela pessoa? O próximo é você. Isso não é linguagem da fé, isso é linguagem maligna. Quando você fala as coisas negativas, você está refletindo a cultura deste mundo caído, influenciado pelo maligno. Mas eu estou pregando para um povo que vai falar a linguagem da fé. Amém? Um povo não é ignorar a situação. Não é isso. Não é ser negacionista, não é nada disso. Não, o problema está aí, as doenças estão aí, as dificuldades estão aí. A questão é: você não vai falar da doença, você vai falar da saúde, você vai falar da cura. Em vez de falar, ó, faz outro teste, você vai falar assim: eu já sabia, porque Jesus levou sobre si na cruz do Calvário as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele já levou lá na cruz. Você tem a saúde de Cristo Jesus. Você é abençoado. Você vai viver uma vida longa e cheia de saúde. É assim que os filhos de Deus devem falar. Olha o que está no Salmo 91. Eu vou ler o Salmo 91, só o verso 16. Eu ia fazer uma brincadeira aqui. Eu vou ler o Salmo 116. Salmo 91, 16, desculpe. Olha o que o texto diz. Eu quero, meu irmão, que você creia nas promessas de Deus, e que você declare que você viverá uma vida longa, em pleno vigor físico. O texto diz: saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Levanta essa mão bem alta e diga assim: eu vou viver uma vida longa, em pleno vigor físico. Diga: espírito salvo, alma liberto. De novo: espírito salvo, alma liberta, corpo saudável. Diga: vida longa, em pleno vigor físico. A brincadeira que eu ia fazer: olha lá, sogra, não se inspira nessa palavra não. Ela está acompanhando em casa. Vocês não entenderam nada.